Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um devocional. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Lembrando que hoje é o dia da nossa ceia, é a primeira ceia do ano. Eu tenho aqui comigo o pão e o cálice, que é um kit que nós entregamos na igreja, assim, ó, bem prático, para nós servirmos o pão e o cálice. Inclusive é prático também para as pessoas levarem para os parentes que estão em casa, que precisa de uma assistência espiritual, que precisa de uma oração, que precisa de uma ajuda espiritual. Então, este é o nosso pão, o nosso cálice. Daqui a pouquinho nós vamos participar. Os últimos devocionais eu falei sobre vivendo pela graça e não pela lei. Acredito que tem sido bastante interessante para algumas pessoas, porque durante muito tempo nós ouvimos que temos que cumprir a lei, temos que guardar a lei. Inclusive, a igreja que trabalha com base na lei, ela impõe muitas regras na vida das pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E cria várias regras. E até aqueles que dizem, olha, se você não cumprir essas regras, você não vai ser salvo. Quando, na verdade, eu leio no livro de Gálatas e no livro de Efésios, mais precisamente, dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé no nome do Senhor Jesus. Quando eu chego no livro de Romanos, capítulo de número 10, que é o texto principal da salvação, veja o que manda a gente fazer. Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10. Olha só, esse aqui é o texto de salvação. Falou de salvação, qualquer pastor que entende sobre a salvação, ele vai ter que ler Romanos 10, 9 e 10, que é o texto que fala da salvação. Diz aqui a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Esse versículo aqui me chamou a atenção esses dias, porque aqui manda nós confessarmos Jesus como Senhor. E eu pensava que nós confessássemos Jesus como nosso Salvador. Tem gente que confessa Jesus como Salvador. Ah, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Mas antes de Jesus ser o seu Salvador, ele precisa ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Eu estava até escutando esses dias uma mensagem, uma explicação interessante, achei interessante também. O pastor Luciano Subirá, ele estava dando uma explicação, falando, e achei interessante a forma como ele explicou isso aqui. E faz sentido, faz todo sentido essa explicação de confessar Jesus como Senhor primeiro. Ele precisa ser o seu Senhor, o seu dono. Ele precisa ser dono da sua vida. E nesse caso, foi que Jesus veio para quê? Para fazer aquilo que a lei não pôde fazer. Por exemplo, a lei não pode salvar, a lei não pode, as obras da lei não podem salvar, por quê? Porque a lei não tem espírito de vida. A lei não consegue dar uma nova vida às pessoas. É o que Paulo explicou na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Paulo diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Está dizendo que agora nós estamos brigando contra a lei? Não. Não estamos brigando contra a lei. Pastor, o senhor falou aí que nós não somos salvos pela lei. Quer dizer que o senhor é contra a lei? De maneira nenhuma. O próprio Paulo explicou aqui. É porventura a lei contrária
a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, Paulo está dizendo, tá? Se pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedida da lei. O problema é que a lei, ela não pôde dar vida, ok? Por isso que a justiça não veio da lei, porque nenhuma lei, não foi promulgada uma lei que pudesse gerar uma nova vida dentro das pessoas. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei não foi suficiente para nos salvar. Por quê? Porque a lei não pode gerar vida em nós. Deu para entender agora? Então, pastor, se a lei não pode gerar vida, então o único que pode gerar vida em nós é o Espírito Santo, é Jesus, através do Espírito Santo. Exatamente. A lei serviu para quê, então? Aqui no livro de Gálatas ainda, capítulo 3, versículo 24 ao 27, Paulo diz assim: de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei serviu de quê? A lei serviu de tutor, a lei serviu de guia, a lei serviu de um GPS para me levar a Cristo. Quando eu cheguei a Cristo, agora eu não preciso mais da lei, porque agora eu já me encontrei, eu já entreguei a minha vida a Cristo. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, o Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Então, no devocional de amanhã, eu vou dizer o que é que você precisa fazer. Como alguém que foi trazido a Cristo, agora nós precisamos aprender o que fazer quando nós chegamos a Cristo. Inclusive, eu volto a dizer, a lei não pôde salvar, porque a lei não pôde dar vida. Aí eu vou dizer a você aqui, ó, Jesus disse assim, o próprio Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo de número 6, João, capítulo 6, o Senhor Jesus disse assim, ó, vou pegar aqui para nós lermos antes de cear. João, capítulo 6, versículo 53. Aqui, quem é que dá vida? Então Jesus disse, em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Só é possível ter vida quando você come da carne de Jesus, quando você bebe do sangue de Jesus. E Jesus, inclusive, falou para os fariseus e para os doutores da lei, dizendo, vocês lêem as Escrituras porque vocês acreditam que ter nela a vida eterna, não é? Então a Escritura fala de mim, vocês não creem em mim? Vocês creem na Escritura e não creem em mim? Então, a única forma de nós termos vida é acreditando em Jesus, é aceitando o que Cristo Jesus fez por cada um de nós. E eu quero orar com vocês agora no nosso devocional, apresentando o pão, apresentando a nossa vida ao nosso Criador. Vamos orar? Ou pega o seu pão aí na sua casa, onde você estiver, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor que de dia em dia nos abençoa com honra e com glória. Pai de nosso Salvador, Pai de nosso Senhor, eterno, glorioso, santo, amado Senhor e Rei. Eu te agradeço, Pai, por poder participar deste momento tão glorioso. É a nossa primeira ceia do ano. Eu estou participando, Pai, juntamente com todas as pessoas que estão orando comigo agora. Eu tenho na minha mão aqui, Pai, o pão. Este pão representa a tua vida, representa o teu sangue. Eu vou participar deste pão
comendo deste pão para confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado. Diga comigo: comendo deste pão, eu recebo Jesus em minha vida como Senhor do meu coração e da minha alma. Podem comer do pão agora. Graças a Deus. Levante o cálice e diga assim comigo: Senhor Jesus, o teu sangue foi o sangue da nova e eterna aliança, derramado por nós para a remissão dos nossos pecados. Senhor, eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas ela está participando comigo agora, comendo deste pão e bebendo deste cálice. Ela está recebendo agora, meu Pai, a tua vida, a tua presença e a tua glória. Por isso que eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, consagra este cálice e assim santifica para todos nós. Amém. Pode beber agora. Graças a Deus. É como Jesus disse: aquele que comer da minha carne viverá eternamente. Às vezes a pessoa pensa assim: mas pastor, então depois que eu entrego a minha vida a Cristo, não tem mais leis para eu obedecer? Aí você vai aprender a obedecer a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que vai te livrar da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus está em Romanos capítulo 8. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Você precisa conhecer esse Espírito Santo, o amado Espírito Santo, o querido Espírito Santo. Você precisa conhecer, tá bom? Amanhã eu volto e aí finalizo aqui falando sobre vivendo pela graça e não vivendo pela lei, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.